Os manuscritos do Mar Morto, um texto antigo que prova a veracidade da Bíblia. A Bíblia, uma escritura considerada sagrada por muitos, tem sido objeto de discussões sobre mudanças e emendas ao longo de sua longa existência. As pessoas se perguntaram se as palavras escritas nela permaneceram inalteradas ao longo do tempo, e uma descoberta ajudou historiadores a responder a essa pergunta. Essa descoberta foram os manuscritos do Mar Morto, que eram como as peças de um antigo quebra-cabeça que continham respostas. Eles nos prometeram investigar se a Bíblia, uma coleção de escritos antigos, resistiu à passagem do tempo sem alterações. Esses antigos manuscritos estavam escondidos em áreas desertas da Terra e foram descobertos por acaso, mas foi uma descoberta que logo levaria a algumas conclusões interessantes. Então, vamos explorar esses antigos manuscritos judaicos, originários do período do Segundo Templo, que surgiram como uma revelação histórica entre 1946 e 1956. Atualmente abrigados no Santuário do Livro, no Museu de Israel, eles possuem uma importância histórica, religiosa e linguística sem igual. Sua importância vai além da mera preservação, pois compreendem os manuscritos sobreviventes mais antigos de livros inteiros posteriormente incluídos nos cânones bíblicos, o que significa que eles nos oferecem um vislumbre raro do pensamento religioso do judaísmo do final do Segundo Templo. Apesar de estarem atualmente em Israel, sua custódia não é isenta de controvérsias. Esses pergaminhos estão envolvidos em debates territoriais, legais e humanitários entre Israel, Jordânia e a autoridade palestina, mas o foco principal de todos é o conteúdo que esses pergaminhos contêm. Contextos que vão desde as escrituras hebraicas até escritos não canônicos, como o livro de Enoque, eles incluem uma combinação complexa de crenças. Cerca de 40% são cópias de textos das escrituras hebraicas, outros 30% do período do Segundo Templo, e o restante oferece um vislumbre fascinante das regras e crenças de seitas específicas dentro do judaísmo. Antes de entrarmos nos detalhes do texto, vamos ver como eles foram descobertos. Sua jornada começou com uma descoberta acidental entre 1946 e 1956, na Cisjordânia, que estava sob controle da Jordânia. Pastores e uma equipe de arqueólogos iniciaram uma busca que resultou na descoberta de 12 cavernas ao redor do local inicialmente chamado de Khirbet Qumran, perto do Mar Morto. O início dessa descoberta ocorreu entre novembro de 1946 e fevereiro de 1947, quando pastores beduínos Muhammad ed-Dib, seu primo Juma Muhammad e Khalil Musa encontraram 7 rolos escondidos em jarros dentro de uma caverna. O primeiro a entrar na caverna 1, agora conhecida como a Gruta de Qumran, foi Muhammad ed-Dib, que recuperou um rolo, incluindo o rolo de Isaías, um comentário de Rabacuque e a regra da comunidade. Esses rolos, inicialmente pendurados em uma haste de tenda, eventualmente chegaram às mãos de um negociante chamado Ibrahim Ijha, em Belém. Depois disso, os rolos passaram por várias mãos. Avançando para 2017 e 2021, novos capítulos foram adicionados à história. Uma 12ª caverna, embora saqueada na década de 1950, foi descoberta em 2017, e em 2021, arqueólogos israelenses revelaram dezenas de fragmentos com texto bíblico, acrescentando a narrativa dos rolos e trazendo à luz uma cesta feita há 10.500 anos. Uma vez descobertos, o próximo passo foi identificar suas características físicas para garantir a confiabilidade dos rolos. A datação por radiocarbono, que mede a idade de materiais orgânicos, desempenhou um papel crucial na determinação da idade aproximada dos rolos. O teste inicial, em 1950, conduzido em um pedaço de linho de uma das cavernas, indicou uma datação de cerca de 33 d.C. Posteriormente, os testes nos próprios rolos sugeriram fortemente que a maioria desses manuscritos pertence aos 2 últimos séculos antes de Cristo e ao 1º século d.C. Outro método usado para determinar a idade dos rolos foi a datação paleográfica, onde estudiosos analisam formas de letras.
Interessantemente, quando esses fragmentos foram posteriormente submetidos à datação por radiocarbono, a faixa estimada foi encontrada entre 385 a.C. e 828 d.C., o que significava que esse método tinha uma taxa de precisão de 68%. A preservação dos manuscritos do Mar Morto pode ser atribuída às condições secas e áridas da região de Qumran e à baixa umidade presente perto do Mar Morto. Os rolos armazenados em jarros de barro dentro das cavernas de Qumran foram ainda mais protegidos da deterioração. Após a confirmação da confiabilidade desses manuscritos, historiadores começaram a compreender sua importância, especialmente sua importância bíblica. Antes desses rolos emergirem das sombras, os manuscritos em hebraico mais antigos conhecidos da Bíblia remontavam ao século X d.C., como o Códice de Alepo. Hoje, os manuscritos textuais mais antigos, que formam a base da Bíblia hebraica, datam aproximadamente do século IX. Mas os manuscritos do Mar Morto retrocederam o relógio, empurrando essa linha do tempo um milênio inteiro antes, para o século II a.C. A descoberta, de acordo com o estudioso hebraico Miller Burrow, foi uma revelação de precisão incomum na transmissão do texto bíblico ao longo de mais de 1000 anos. Ela lançou luz sobre a confiabilidade dos textos do Antigo Testamento atuais, sugerindo que são cópias fiéis das obras originais, ao contrário das alegações de que houve mudanças no texto original. Agora, vamos examinar alguns exemplos específicos. Tome Isaías 53, por exemplo, um capítulo com provas externas linguísticas que apoiam a validade do texto massorético. Suas descobertas nos levam a uma conclusão importante. O texto massorético, base para nossas cópias modernas do Antigo Testamento, foi preservado com uma precisão excepcional ao longo de cerca de 1000 anos, desde o primeiro século até os anos 900 d.C. Essa confiança na afirmação se baseia nos manuscritos do Mar Morto, que oferecem um vislumbre único do passado. Estudos comparativos, particularmente focados no rolo de Isaías, revelam palavras surpreendentes. O que isso significa para nós hoje, vivendo em 2024? Significa que podemos retroceder cerca de 2000 anos apenas folheando as páginas do rolo de Isaías, descoberto por um jovem pastor em uma caverna acima do Mar Morto. Com isso, podemos afirmar quase com certeza que os manuscritos do Mar Morto, por sua semelhança com o texto massorético, fornecem uma confirmação objetiva da autenticidade da Bíblia. E não vamos esquecer que a importância bíblica vai além dessas semelhanças e diferenças. Dos 225 capítulos da Bíblia, 206 já se cumpriram com exatidão, o que significa que a Bíblia tem uma taxa de precisão de 91%. Dos restantes, a maioria está relacionada com o retorno de Jesus e o que se segue depois disso. Quantas dessas previsões ainda precisam se concretizar antes do retorno de Jesus? A resposta é cerca de 20, e estamos observando para ver isso acontecer antes de esperar o retorno do Senhor. Deus fala e podemos confiar em sua palavra. Podemos confiar que a palavra de Deus é verdadeira. Devemos confiar na palavra de Deus, especialmente durante este tempo, pois estes são os últimos dias. A Bíblia é um livro de história, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em qualquer biblioteca pública. A história da Bíblia começa com a criação da terra e termina com o fim dos tempos. Deus, em sua infinita sabedoria, selecionou apenas as histórias que ele considerou necessárias na Bíblia. A Bíblia foi escrita ao longo de aproximadamente 1500 anos por cerca de 40 autores humanos diferentes. Reis, pescadores, sacerdotes, funcionários do governo, agricultores, pastores e médicos estão entre os autores. Toda essa diversidade resulta em uma unidade incrível, com temas comuns que percorrem toda a obra. Sabemos que Deus instruiu os autores das Escrituras a incorporar passagens de diversas fontes extrabíblicas. Provavelmente, uma coleção ou compilação de antigas canções e poemas hebraicos louvando os heróis de Israel em suas batalhas. Quando o Senhor parou o sol no meio do dia, durante a batalha de Bet-Horon, ele mencionou o livro de Jazar em Josué 10:12. O segundo é o livro das guerras do Senhor, mencionado em Números 20 e 1:13. O terceiro é o livro de Samuel,
que contém profecias atribuídas a Enoque, o bisavô de Noé. Gênesis 5:18. Segundo o livro de Gênesis, Enoque é uma das 2 pessoas mencionadas na Bíblia que foram levadas ao céu sem morrer. A outra pessoa é Elias, versículos 14 e 15. O livro bíblico de Judas inclui uma citação do livro de Enoque. O uso autoritário de Judas de um livro que não faz parte do cânon levanta algumas questões aparentes, porém, isso não significa que todos esses trechos sejam inspirados ou mesmo precisos, e tudo o que prova é que o versículo em questão está correto. Devemos abordar o livro de Enoque e outras obras similares da mesma maneira que abordamos outros escritos considerados apócrifos. Se você escolher estudar essas obras, lembre-se de que elas não são a palavra de Deus divinamente inspirada e autoritativa. Apenas a Bíblia é a palavra de Deus divinamente inspirada e autoritativa. O quinto é as Crônicas dos Reis. Veja título original. Deus nos deu uma biblioteca de 66 livros. Portanto, não é surpresa que muitas pessoas venham à Bíblia se perguntando se ela realmente ainda contém as palavras verdadeiras escritas séculos atrás. Os manuscritos do Mar Morto mostram que isso é verdade. Precisamos confiar na palavra de Deus, especialmente durante este tempo, pois estes são os últimos dias. A Bíblia é um livro de história, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em qualquer biblioteca pública. A história da Bíblia começa com a criação da terra e termina com o fim dos tempos, quando chegou e que eles não distorceriam. Este primeiro de tudo que nenhuma profecia da Escritura é uma questão de ou vem de uma interpretação pessoal ou especial, pois nenhuma profecia jamais foi feita por um ato de vontade humana, mas homens movidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Podemos confiar que a palavra de Deus é verdadeira. Podemos confiar na palavra de Deus. Ele nos deu muitas tarefas importantes que nos capacitam a cumprir como crentes em Cristo, é obedecer ao seu comando de fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28:18. Jesus veio e disse a eles: toda a autoridade, todo o poder, de regra absoluta no céu e na terra, foi-me dado. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Ajudem as pessoas a aprender de mim, acreditarem em mim e obedecerem às minhas palavras, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que eu ordenei. O Espírito de Deus tem muito a dizer para nós e sobre nós. Aqui estão algumas imagens que a Bíblia pinta sobre nós que também precisamos ver claramente. A Bíblia nos informa que somos filhos de Deus. A Bíblia pinta um quadro claro dos crentes nascidos de novo como filhos de Deus. Isso significa que todos podem se tornar filhos dele, desde que estejamos dispostos a dizer sim ao seu convite em nossos corações. A Bíblia nos informa que somos peculiares. Deus fez todos com identidades fascinantes e únicas que são maravilhosamente feitas para serem salvas de nossos pecados e suas consequências últimas. Meditar na palavra de Deus e obedecer aos seus ensinamentos trará sucesso na vida. Josué 1:8. Mantenha este livro da lei sempre em seus lábios. Medite nele dia e noite, para que você seja cuidadoso para fazer tudo o que nele está escrito. Então você será próspero e bem-sucedido. Mas aquele que olha atentamente para a lei perfeita que dá liberdade e continua nela, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será abençoado no que fizer. Mas todos que ouvem estas minhas palavras e não as praticam são como um homem insensato que construiu sua casa na areia. A chuva caiu, os riachos subiram e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, e ela caiu com um grande estrondo. Ler e estudar a Bíblia nos ajuda a enxergar além da atraente isca para o doloroso anzol nas tentações pecaminosas, para que possamos aprender com os erros dos outros em vez de cometê-los nós mesmos. A experiência é uma grande professora, mas quando se trata de aprender sobre a dor do pecado, é muito melhor aprender com a experiência de outros do que experimentá-la nós mesmos. A Bíblia é um livro que não é apenas para ser lido, é um livro para ser estudado para que possa ser aplicado. Caso contrário, é como engolir comida sem mastigar e depois cuspi-la,
não há valor nutricional nisso. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é tão vinculativa quanto as leis da natureza. Podemos ignorá-la, mas fazemos isso para nosso próprio prejuízo, assim como faríamos se ignorássemos a lei da gravidade. Então não menospreze a palavra de Deus. Que Deus o abençoe grandemente e até nosso próximo vídeo.